Hare Krishna! Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. No vídeo de hoje, falaremos um pouquinho sobre alguns versos do Bhagavad Gita, citaremos aí alguns versos do Bhagavad Gita. Espero que você goste desse vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série aqui do canal intitulada Introdução à Cultura Védica Vaishnava. É um curso que era dado presencialmente e que agora estamos disponibilizando aqui no canal. Para esse curso nós temos uma apostila que você pode adquirir, pode comprá-la aqui conosco, escrevendo para o e-mail canal.vaishnava@gmail.com. Também pode entrar em contato conosco pelo Instagram. Para todos aqueles que adquiriram a apostila, que estão nos ajudando, nos apoiando, um grande agradecimento para vocês. E aqueles que estão com a apostila em mãos, esse tópico de hoje é o tópico 10, intitulado Lembrar-se sempre de Krishna e nunca esquecer-se de Krishna. As duas coisas estão ligadas intimamente. Esse ponto 10 ele faz parte do capítulo 5, os aspectos importantes da vida, da filosofia de um Vaishnava, de um devoto de Krishna. Ok? Então, mais uma vez, agradecemos a todos vocês, esperamos que gostem desse vídeo de hoje. Então, nesse vídeo, vamos aí citar alguns versos do Bhagavad Gita. Começo lembrando a vocês que o Bhagavad Gita utilizado aqui, o Bhagavad Gita é o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, na verdade, traduzido e comentado por Srila Prabhupada. Temos um exemplo aqui, o Bhagavad Gita como ele é. Por que Prabhupada escreveu como ele é aqui? Para dizer que esse Bhagavad Gita ele é de fato autorizado, original, da qual Srila Prabhupada escreve. Os versos estão em sânscrito original, transliterado para a língua latina, já que a grafia aqui, o Devanagari, é diferente, diferente a leitura para os outros povos, digamos assim, para o ocidental, por exemplo. Então, transliterado, tradução palavra por palavra, e finalmente a tradução do verso original, sem alteração. E abaixo, então, Prabhupada faz ali um comentário a respeito do verso. Então, o Bhagavad Gita, como ele é editado aí pela BBT, uma editora fundada por Srila Prabhupada, e é o Bhagavad Gita aí autorizado, original. Existem outros Bhagavad Gitas, escrito por outras pessoas, até historiadores, filósofos, mas que obviamente não são conhecedores da causa, não são seguidores da cultura védica Vaishnava. E se faz muito importante considerar isso porque o sânscrito ele é uma língua diferente, ele é uma língua que requer um conhecimento aprofundado da filosofia em si, do que se quer dizer. Não dá para se fazer uma tradução literal como você faz com outras línguas. Às vezes uma palavra ali ele tem uma interpretação. Bom, vamos lá então. Como eu disse, nesse vídeo de hoje vamos citar alguns versos do Bhagavad Gita que corroboram aí, mostram, explicam a importância dessa afirmação, que devemos sempre lembrar-se de Deus, lembrar-se de Krishna e nunca se esquecer de Krishna em nenhum momento. Mas para que isso? Por que isso é tão importante? Como fazer isso? Como viver dessa forma? Então, lembramos aqui que esse vídeo é uma sequência, então ele faz parte de uma sequência lógica. No vídeo anterior falamos sobre humildade, anteriormente falamos sobre os deveres da vida de um grihasta, de um casado, de um monge e tal. E sempre a gente está citando aí o porquê, se lembrar sempre de Deus, como que se pratica isso. O Srila Prabhupada deu até o nome ISKCON, que é uma sigla em inglês que vai ser traduzido em português, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, quer dizer, ele já falava isso, consciência de Deus, consciência de Krishna. Então vamos entender um pouquinho o que é essa consciência de Deus. Por que lembrar-se sempre e nunca se esquecer? Como? Então nós vamos lá no Bhagavad Gita, no capítulo, vamos pegar aqui o Bhagavad Gita, capítulo 4. Esse capítulo 4, então, ele é intitulado O Conhecimento Transcendental. Certo? Conhecimento Transcendental é o nome deste capítulo. E, bom, ao invés de pegar aqui, eu vou olhar aqui ao lado, peço licença a vocês para eu virar aqui ao lado para ver as minhas anotações. Mas
Quem está acompanhando, se tiver o Bhagavad Gita em mãos, capítulo 4, Conhecimento Transcendental, você pode ir lá para o verso 38. Então, Bhagavad Gita 4:38, no sânscrito, diz assim: Nahi Gyanena Sadrisham Pavitram Iha Vidyate Tatsvayam Yoga Samsiddha Kalenatmani Vindati. Tradução: Neste mundo não há nada tão sublime e puro como conhecimento transcendental, que é o nome desse capítulo. Né? Este conhecimento é o fruto maduro de todo o misticismo, e aquele que se familiarizou com a prática do serviço devocional desfruta deste conhecimento dentro de si no devido tempo. Então aqui nós já vemos o que esse capítulo está falando, né? A importância do conhecimento transcendental. No verso seguinte, então 4:39, diz assim em sânscrito: Shradhavam labhate jnanam tatpara samyatendriyaha jnanam labdva param shantim atirena digachati. Tradução: Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos está qualificado a obter tal conhecimento. E, tendo-o alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema. Paz. Hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro. Estamos começando o ano. Sempre no Réveillon, sempre no começo de anos, né? Qualquer ano, sempre se fala essa palavra, paz. Desejamos paz para esse ano. Desejamos paz para os nossos familiares, para nós mesmos, para os amigos. Queremos paz. Pois aqui nesse verso se fala como alcançar a paz espiritual suprema. Então é aquela paz verdadeira. Como se alcançar a paz? Obtendo esse conhecimento. Continuando, mais à frente, então lá no capítulo 8 do Bhagavad Gita, no verso 5, então agora Bhagavad Gita 8.5, o verso diz o seguinte: Anta kalecha mameva smaram muktva kalevaram ya prayati samadhavam yati nasti atra samshayah. Tradução: E todo aquele que no fim de sua vida, e aqui veja bem, após o conhecimento transcendental, após a prática do cantar dos santos nomes, a meditação em Krishna sempre, o lembrar-se sempre de Deus, olha a conclusão, de novo. E todo aquele que, no final de sua vida, abandone o seu corpo, venha falecer, né? Abandone o seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, esse é Krishna falando. Então, lembrando-se de Deus, lembrando-se de Krishna, no mesmo instante, alcança a minha natureza. Quanto a isto, não há dúvidas. Então, aqui poderíamos falar muitas coisas sobre este verso, né? Mas eu vou deixar que ele próprio aqui já se explique, né? Veja bem que aqui Krishna é muito claro, na verdade. No final da vida, quando a pessoa vem abandonar o corpo, vem a falecer, se ela já praticou o lembrar-se sempre de Deus, nunca deixar nada que o deixe esquecer de Deus, no final da vida ele também vai se lembrar. Ele vai se lembrar dos nomes de Deus, ele vai se lembrar de Deus. E por se lembrar-se de Deus, ele volta ao Supremo. Krishna vai explicar que aquilo que a pessoa tem em mente ao abandonar no momento da morte, ela vai para aquele lugar. O que ela vai ter em mente? Medo? Ela vai estar preocupada, vai ter medo? O que vai acontecer? Para onde que ela vai? O que vai acontecer? Pois bem, aqui Krishna explica. Se você lembrar dele, você volta ao Supremo, você volta ao céu espiritual, você volta para casa. E ele afirma, quanto a isto não há dúvidas. Ou seja, não há dúvidas, não tem o que duvidar a respeito disso. Pois bem, e no verso seguinte, ainda no capítulo 8, então, verso 6, 8.6, Krishna continua a explicação. Sânscrito. Yam yam vapi smaram bhavam tvajati ante kalevaram tam tam bevaiti kaunteya sadata bhavam bhavitaha. Tradução: qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ao falecer, ó filho de Kunti, isso é Arjuna, porque Krishna está falando isso para Arjuna. Esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Ou seja, como vai estar a consciência da pessoa no momento da morte? Ela vai
ter se esquecido de Krishna? Ela vai estar pensando em outra coisa? Vai ser algo súbito? Como vai ser? Ela vai estar lembrando, falando o nome ou não? Depende da prática dela durante a vida. Ela praticou isso durante a vida? Porque se ela não praticou, é muito difícil isso acontecer no momento da morte. Agora, se ela praticou, isso vai ocorrer. Inclusive, a Arjuna até pergunta, né? E se não ocorrer? E se acontecer alguma coisa? Se o devoto não completou todo o estágio? Krishna diz, o que é espiritual nada é perdido. A prática espiritual não é perdida. Bom, mas aqui ainda nesse verso, então Krishna diz, essa pessoa alcançará aquilo que está na mente dela. O que ela vai ter na mente, né? No verso seguinte, então, no verso 7, né? Capítulo 8, então Bhagavad Gita 8, 7, estamos aqui na sequência. O sânscrito diz assim, Tasmat Savyashu Kaleshu Mamanus Marayu Dyacha Mai Arpita Manobuddhi Mamevaishyasi Asam Shayaha. Para aqueles que não estão habituados, o sânscrito ele sempre tem uma certa entonação. Pois bem, a tradução. Krishna continua a explicação. Portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim, Krishna, em Deus, na forma de Krishna, tal como Krishna, na minha forma original, ele está dizendo. E ao mesmo tempo, cumprir com o seu dever, prescrito, por exemplo, de lutar, né, para Arjuna, que é um guerreiro. Para aqueles que têm outra natureza, cumprir o seu dever. Até é dito também no Bhagavad Gita que nunca se deve cumprir outra função, mas cumprir a sua natureza. Né? Continuando. Com suas atividades dedicadas a mim e somente inteligência fixas em mim, não há dúvidas de que você me alcançará. No verso seguinte, no 8.8, né, o verso 8 do capítulo 8, o sânscrito diz assim: Abhyasa yoga yuktera chetasa nanyagamina paramam purusham divyam yati partanu chintayam. Tradução: aquele que, meditando em mim como a suprema personalidade de Deus, sempre ocupa sua mente a lembrar-se de mim e não se desvia do caminho. Ele, ó Parta, falando para Arjuna, com certeza me alcança. Então aqui na verdade Krishna está de novo afirmando, né, reafirmando, dando a certeza ali, ratificando que se a pessoa lembra dele no momento da morte, ele volta ao reino celestial, ao reino de Deus, a Deus, ele volta ao lar, volta ao Supremo. E ele continua. No verso seguinte, no verso 9, ainda no capítulo 8, Krishna diz assim, primeiro sânscrito, Kavim Purana Manushasya Taram Anor Anyasam Manus Maredyaha Sarvasya Tarama Chintyarupam Aditya Varunam Tamasa Parasta. Tradução: deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é o menor dos menores, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa. Então não é uma energia, mas a origem de todas as pessoas é uma pessoa suprema, é Deus. Ele tem uma personalidade também. Claro, por que não? Ele pode tudo. Se nós temos a nossa personalidade, nós somos um reflexo dele, ele tem uma personalidade. Continuando. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Na sequência, no verso 10, né, Bhagavad Gita 8.10, Krishna diz: Prayana kale manasa chalena bhaktya yukto yoga balena chaiva bruvor madhye pranam avesha samya satam param purusham upaiti divyam. Tradução: aquele que, ao chegar a hora da morte, fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e pela força da yoga, com a mente indesviável, ocupar-se e lembrar-se do Senhor Supremo com devoção plena, com certeza alcançará a suprema personalidade de Deus. Para esse aqui eu aconselho até vocês darem uma lida no significado, né? Nos significados dos versos, né? Para entender melhor o que está dizendo aqui esse verso 8 e 10, mas também Krishna explica aqui numa forma de yoga como alcançá-lo no momento da morte, né?
Um pouquinho mais adiante, no verso 8, 14, ainda no capítulo 8, mas no verso 14, se diz assim: Ananya cheta satatam yomam smarati nityashaha tasyaham sulamat partha nitya yuktasya yognaha. Tradução: para aquele que sempre se lembra de mim sem desvios, eu sou fácil de obter, ó filho de Prita, que é porque é Arjuna, né, filho de Prita, devido à sua constante ocupação no serviço devocional. Ou seja, para aquele que se mantém em consciência de Krishna, sempre lembrando-se de Deus, nunca se esquecendo-se dele, é fácil de alcançá-lo. E por fim, no Bhagavad Gita 6.18, agora a gente volta lá no capítulo 6, verso 18, tem um significado de Srila Prabhupada muito interessante, onde no último parágrafo de Srila Prabhupada, no último parágrafo do significado de Srila Prabhupada, para esse verso, então você tem o verso 6.18, no significado de Srila Prabhupada tem toda uma explicação, né? Ele vai estar falando ali sobre um ponto muito importante, na qual ele cita um exemplo de Ambarisha Maharaj. E lá no último parágrafo, então, Srila Prabhupada diz o seguinte, falando sobre Ambarisha Maharaj, né? Eu vou ler aqui porque realmente vale a pena para nós encerrarmos esse vídeo, né? E a compreensão sobre esse ponto, vale a pena lermos aqui essa passagem do último parágrafo dessa explicação de Srila Prabhupada ao verso 6.18. Diz assim: esta etapa transcendental talvez nem seja mencionada nas opiniões emitidas pelos seguidores do caminho impersonalista. Então, para aqueles que são impersonalistas, né, que não conseguem entender que Deus é uma personalidade, uma pessoa suprema, né, que a energia é apenas uma refulgência. Mas se torna muito fácil e prática para alguém em consciência de Krishna, né, ou seja, em consciência de Deus. Como evidencia esta descrição das ocupações de Maharaj Ambarisha, que foi descrito anteriormente nesse significado. Então, convido todos vocês depois, assim que terminar o vídeo, darem uma lida ali nesse verso então, e na explicação de Srila Prabhupada. Se a mente não se fixa nos pés de lótus do Senhor, através da lembrança constante, estas ocupações transcendentais não são práticas. No serviço devocional ao Senhor, portanto, tais atividades prescritas chamam-se archana, ou ocupar todos os sentidos no serviço ao Senhor. Os sentidos e a mente precisam de ocupação. A simples abnegação não é prática. Vou sentar, meditar e não vou pensar em nada, não vou usar meus sentidos para nada. Isso não é prático, principalmente na era atual. É dito que em épocas muito passadas se conseguia isso, mas na época atual não. Não é prático, o Srila Prabhupada vai explicar. Então, continuando. Portanto, para as pessoas em geral, especialmente para aquelas que não estão na ordem de vida renunciada, né, que são monges, a ocupação transcendental dos sentidos, todos os sentidos, né, olfato, visão, a audição e também da mente, como se descreve acima, é o processo perfeito para o sucesso transcendental e se chama Yukta no Bhagavad Gita. Então, Yukta, né? Então, sempre se lembrar-se de Krishna e nunca esquecer-se de Krishna, lembrar-se sempre de Deus. Então, vamos cumprir os nossos deveres, sim, seja como monge, seja como chefe de família, seja como casado. Aliás, temos aí 2 vídeos atrás aqui do nosso curso falando justamente que os deveres são iguais, né? Os deveres e direitos são iguais. Mas nunca se esquecer, vamos cumprir os nossos deveres, vamos seguir a nossa natureza como Arjuna, que era um guerreiro, né? Vamos fazer o que precisamos fazer, mas sempre lembrando-se de Krishna. E temos o maravilhoso Srimad Bhagavata, por exemplo, que descreve os passatempos de Krishna, descreve a forma de Krishna, a beleza do corpo de Krishna, a beleza do mundo espiritual, dos relacionamentos com Krishna. Os passatempos, temos muito o que se lembrar de Deus. O Vaishnavismo ele é muito rico nessa explicação, muito profunda. Tem uma explicação filosófica, mas tem essas explicações que são muito práticas e muito belas. Quer dizer, se vamos amar a Deus e lembrar-se de Deus e nunca se esquecer dele, precisamos conhecer ele. Como podemos lembrar-se de alguém, não se esquecer dessa pessoa, amar essa pessoa, se não sabemos quem ele é,
se falamos que ele é apenas uma energia, que ele é apenas o Pai, o Senhor, mas não sabemos nada sobre ele. Quem ele é? Ele existe de fato? Quem ele é? Como ele é? Qual a aparência dele? O que ele faz? Ele tem uma aparência? Como ele é? Isso está descrito nos Vedas, especialmente no Srimad Bhagavatam. Então isso é muito belo na consciência de Krishna. Se você está chegando no canal agora, lhe convido a assistir todo este curso e aprender mais sobre a consciência de Krishna. Você ficará encantado. Muito obrigado por todos aqueles que estão participando. Nos ajude a alcançar os 1000 primeiros inscritos. Então fica aqui o convite, a você. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Esse é o convite que eu faço para você. Se você já é inscrito, nos ajude a divulgar e alcançarmos os 1000 primeiros inscritos. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.